Olá! Bom, estamos tendo a oportunidade de uma conversa franca, espontânea, aqui com o Dr. Ulisses. Satisfação, Dr. Ulisses. Satisfação estar aqui, né, e receber esses novos acadêmicos e rever os outros acadêmicos que estão aqui, os nossos colegas, nesse ano de 2025. Muito bem. Bom, estamos iniciando então essa jornada de 25 com a perspectiva de dar informações, transparência e também conhecimento sobre o que nós estamos fazendo aqui dentro da EP, o que é a EP. Aliás, Dr. Ulisses, para quem não sabe, é um médico, é um homem que se dedicou por anos e anos na área do comportamento emocional humano. Você podia até falar um pouquinho sobre a sua formação, sobre a sua jornada de vida, de carreira, vida pessoal. É muito bem casado, que eu sei disso. Filhos, família. Conta um pouquinho, doutor Ulisses, sobre você. Bem, eu sou um jovem, né, com quase 90 anos. Vou fazer agora há pouco tempo, 9 décadas, né? 9.0. 9.0, né? Né, aí não parti ainda, né? Mas eu peço a todos que me conhecem que não fura a minha fila. Deixa eu ir primeiro para a glória, mas eu estou aí. E tenho o privilégio de estar aqui com o Elton, com o Gabriel, nesse momento, para informar os nossos novos acadêmicos, principalmente, e também aqueles que já estão aqui há algum tempo, e os nossos terapeutas, né? E que formam esse grupo da EP. É uma alegria estar aqui. A minha formação é uma formação de 60 anos apenas, né? De estudo do comportamento emocional humano, linkado com a ciência, a teologia, né? E esses 60 anos tivemos muito aprendizado, revendo, começando primeiro em mim. Muitas questões que eu não tinha resposta, tanto da teologia como na ciência, para o comportamento do homem, do casal, da família, de criança, né? De amigos, né? A evolução da sociedade, como está muito complexa. Então, nós fomos estudando, acumulando experiência de uma maneira muito reservada inicialmente, depois fomos criando um grupo, realmente que estava, como se fosse um discipulado, e que fosse também caminhando com a gente, levou, andando comigo, por exemplo, uns andavam 8 anos, 10 anos, aí formando o grupo, até que chegamos a um ponto em que nós conseguimos formar esse grupo que está atualmente na época, que é de uma visão dentro do comportamento emocional humano, visando ajudar a si mesmo, a cada um, e depois para os outros, e assim é uma reestruturação familiar, tanto da família como conjunto, e dos membros da família individualmente, atingindo as crianças, e também para que eles possam atuar no local de trabalho, nas escolas, aonde tiver, sejam realmente plantados ali para ajudar. Tem uma visão melhor aquilo que Jesus Cristo ensinou. E isso é a finalidade da época, formar terapeutas do fim dos tempos, porque tem uma visão muito complexa do comportamento humano. E aqui torna-se simples esse entendimento para ajudar a si mesmo e aos outros. Você sabe que essa história do Ulisses com a EP é muito interessante porque, como ele disse, mais de 60 anos só de experiência na área de comportamento emocional humano, né, doutor Ulisses? E lá atrás, pelo fato de ele ser um homem muito ligado à fé, à palavra de Deus, ao governo do Espírito Santo e à experiência profissional, muitos líderes começaram a procurar o doutor Ulisses para poder tratar. Ele passou a ser um grande confidente para poder ouvir coisas de pessoas que não tinham coragem de falar, por exemplo, com outros colegas, com outros amigos, porque eram assuntos de conflitos internos. E isso começou a virar uma bola de neve, né? Porque um vem, aí começa a conversar, começa a receber um tratamento, começa a ter resultados nesse tratamento e vai falando com outros. Começou então a surgir uma multidão, não só de líderes, mas os cônjuges, os filhos, começaram a participar então de uma etapa, de um ciclo de atendimentos clínicos. O que ele começou a fazer? Ele começou a reunir essas pessoas para, uma vez por mês ou até mais vezes, passar de maneira didática essas informações sobre o comportamento emocional humano. Foi quando virou a escola, né, doutor Ulisses? Virou uma escola isso, então, né? É uma escola. Falando em escola, doutor Ulisses ele ajudou, por exemplo, e muito, na formação da Escola de Medicina da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES hoje. Iniciar. Né? Então você está desde os primórdios lá da UFES, da Escola de Medicina, a própria EMESCAN, que é uma outra faculdade que é uma potência hoje no Brasil, na área da saúde, nos centros universitários particulares. 40 anos, então ajudou a formar também. Então, na área da didática, na área do ensino,
Isso já tem aí, inclusive, muitos artigos, muitas reportagens falando sobre as premiações e sobre as experiências no exterior que o senhor já teve. Mas, nos atendo aqui à EP, doutor Ulisses, fala para a gente, no contexto da formação, do curso, o que é a EP? O que é essa formação em psicanálise clínica da EP? Dentro da estruturação da neurociência atual, revendo a parte da física quântica ou da mecânica quântica, essa evolução extraordinária que é prevista nas Escrituras, profeta Jeremias, profeta Daniel, profeta Amós, Paulo, etc. Falando sobre ciência, sobre que nós tínhamos que conhecer a sabedoria, conhecer a sabedoria da terra e a sabedoria que vem do alto, que predomina, que é mais importante que da terra, porque a da terra é do homem. Se o homem é egoísta, ele usa sabedoria como montanha para destruir, autodestruição. Se é uma sabedoria que vem de Deus, é para construir uma sabedoria altruísta. E se liga, então, à teologia e à ciência, a gente vai vendo que existe um link perfeitamente, porque a ciência verdadeira não contradiz o cristianismo de Jesus, e vice-versa. Elas se entrelaçam e ajustam para explicar os fenômenos, inclusive, que ocorrem no mundo inteiro. E quem vai por essa linha com o coração aberto, com a mente aberta, que não entra em contenda para poder fazer solução, mas para ter conhecimento, aprimorar, evoluir. Então, ele cria de volta de si uma atmosfera de atrair outras pessoas que queiram com o mesmo propósito de o bem-estar comum da sociedade. Então, essas pessoas, quando se reúnem e entendem isso, quer dizer, as nossas diferenças não nos separam, mas o nosso objetivo comum nos une. Então, fazer que os homens de bem tornem a sociedade melhor. E essa visão que parte dentro da gente, por quê? Porque Jesus implantou esses princípios dentro da gente, lendo a palavra de Deus, meditando o que Jesus ensinou, os enigmas que Jesus ensinou, os segredos do reino de Deus, que está bem explícito na Bíblia, bem claro, e que a gente lê a Bíblia e fica só no raso. Mas quando a gente vai aprofundando direitinho, não com a capacidade intelectual do homem só, mas com a revelação de Deus. Porque todos os livros que nós temos aí, eles são livros que dependem cada especialidade da sua capacidade. Mas a Bíblia não, é para todas as pessoas, quer doutos, quer não doutos, porque depende da revelação e da pessoa entender e permear os ensinamentos para a sua mente, chegar ao coração, porque as pessoas ficam mais humildes, mais dados, ver o outro como Jesus vê. Isso aí é uma coisa fantástica. Quando o homem entende que Jesus olhou para ele, viu como miserável na terra, mas deu a vida por ele, e para ele ser uma nova criatura, um bem-estar, uma paz que excede todo mundo. Então ele passa a olhar para as pessoas e se esforçar. Ele não vai ver como Jesus olha, como Jesus cuida, como Jesus trata, mas pelo menos ele vai se esforçar para ser nessa visão, nesse alvo. Então, ele tem um bem-estar maravilhoso, ele suporta muita coisa e vai passando essa energia, esse entrelaçamento psicoquântico, pneu-psicoquântico, que é de uma pessoa para outra, e forma um ambiente de trabalho alegre, familiar alegre, no vizinho, no condomínio, na escola. Ele realmente cumpre o que Jesus falou, ele é sal e luz aonde ele trabalha. Isso é importante. Quando ele tem esse entendimento, é uma alegria que ele tem de ver outros também compartilhando dessa maravilhosa situação social. Doutor Ulisses, cada vez mais as pessoas estão querendo se aprofundar, conhecer esse funcionamento do comportamento emocional humano. Aqui na EP, nós temos esse curso, então, de formação em psicanálise. Quem pode participar? Qual tipo de pessoa, de profissional, enfim, qualquer pessoa pode participar? Como é que funciona o acesso? Elas podem? Quem são essas pessoas? Aqui as portas estão abertas para qualquer pessoa, desde que ela tenha a mente aberta e o coração aberto, né, para poder viver em comunidade, em equipe, não seja aquela pessoa que tem o seu, tem a sua, o individualismo, ele não pode ter, ele tem noção de conjunto. Eu vou estar aqui para aprender, para ensinar, para contribuir, compartilhar.
Então, a individualidade de cada um se respeita. Cada um que vem para aqui tem a sua individualidade, suas crenças, sua maneira de ser, mas se quiser vir aqui, aquele que tem um desejo ardente no coração e na mente de aprender mais com humildade. Que chegar com arrogância aqui, ser o tal, ninguém é o tal. Porque é aquele que mais, quando mais alto ele vai, mais presta a cair. Já ensinou Jesus. Então ele vem, eu repito, com o coração aberto, com a mente aberta, de querer junto com o outro, vou repetir, para que as nossas diferenças intelectuais, raça, credo, de toda maneira, não nos separem. Mas as nossos objetivos para o bem da sociedade melhor nos une. Tá. Isso é fantástico, é importante. Aí nós podemos sentar numa mesa, conversar e tal, e um respeitando, ou seja, com honra, com dignidade e com Respeito. Isso mesmo. com respeito. Então, não É. censurando, né? A crítica tem que ser construtiva, cheia de, vamos chamar de piedade. Não é aquela crítica ímpia, né? Sarcástica, não. Aqui, esse curso é para isso, para tirar essa coisa que nós temos aí, que está engasgando aqui, que são os traumas da infância, trauma desde a vida fetal, que a pessoa acima da rejeição paterna, assim, realmente, olha, é fantástico pegar o comportamento de uma criança que o pai está ausente, a mãe não tinha condições de entender todos esses fenômenos, então aqui é uma escola para cura. Então, diz assim, médico, cura-te mesmo. Aqui, terapeuta, cura-te mesmo. Então, nós viemos para cá, eu, por exemplo, quando eu iniciei o estudo com os humanos, eu tinha dificuldade que os outros me analisassem. Porque eu achava que a saía fazendo conferência nesse Brasil todo, fora do Brasil, etc. Então, eu achava que eu tinha o notório saber. E tinha realmente um saber. Porém, mas eu trazia traumas dentro de mim que me amarravam, problemas que eu tinha na sociedade, eu não sabia por quê. Eu sabia que eu os tinha, mas não sabia por que eu os tinha. Então, quando eu resolvi fazer a análise, né, algumas décadas atrás, eu fiquei surpreso de quanta coisa no passado que estava no meu inconsciente que me prejudicava no presente e que ia me prejudicar o meu futuro. Então, eu comecei a tratar, quando eu fui tratando, aí fui me libertando. Aí eu pude compreender a dor do outro, a situação do outro, e ouvir mais o outro do que ensinar. Eu passei de professor, voltei a ser estudante. E compartilhar, viver, para ficar no mesmo nível. Então, eu lembro que atendia as pessoas, elas vinham, eu punha a cadeira igual dela e tal, a cadeira principal para a pessoa. Ela falou, não, mas essa cadeira não é sua? Não, essa cadeira é sua. Você é importante, você é um cidadão. E qual a diferença de sentar aqui ou sentar ali? Eu estou acostumado a ver duas pessoas sentadas numa cadeira importante. Eu falei, não, Jesus não fez isso, não. Jesus sentava até na areia, na grama. Isso aqui é bom estar compartilhando a gente, ouvindo. Nós chamamos de atenção funcionante, ouvir bem, dar a mão para a pessoa, dar o colo para a pessoa, e dentro do respeito, honra e dignidade. Então, nós aprendendo isso, então, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, aquilo que realmente eu sou, se há coerência, então eu vou introjetar esse princípio em mim, eu vou passar silenciosamente para os outros. Então, torna um ambiente agradável, uma pessoa agradável. Uma pessoa, porque, olha, tratar com uma pessoa murmurador, que só fica falando mal dos outros, criticando em tudo, faz um mal para as pessoas que estão rodeiam. Mas aquela pessoa que tem, mesmo que em lutas que ele demonstra alegria, porque é verdadeira essa alegria, é uma bênção. Então, a escola visa isso para as pessoas, se curarem para curar os outros. Bom, a gente sabe, doutor Ulisses, que a procura das pessoas por cursos nessa área de terapia e comportamento humano vem crescendo a cada ano. O que torna o curso da EP, o programa de formação em psicanálise da EP, único, diferente, especial? É porque todas as escolas de psicanálise, né, nós vemos que Freud, Lacan, né, Melanie Klein, Jung, etc., foram pessoas, né, que dedicaram esse estudo do comportamento humano bem antes, mas eles, então, nós não somos contra esse, pelo contrário, nós procuramos ver o bom que eles escreveram, e tem muita coisa em Freud boa,
Tem muita coisa em Jung boa, em Lacan boa, Melanie Klein, e etc, etc. Agora, além de citar o Winnicott, que é mais atualizado, aqui na nossa escola aqui, pega muito das técnicas de Winnicott, né? Então, que é mais atualizado. Mas então que a nossa escola tenta ampliar esses teóricos, esses profissionais, esses grandes autores do comportamento humano, do estudo da psicanálise, da psicoterapia, e prever aquilo que eles não tiveram, que a ciência se multiplicou e eles passaram o tempo deles e chegou o nosso tempo. Nós estamos no outro tempo. Então, nós somamos com eles para o bem da sociedade, da humanidade. Então, o que fica? Então, nós temos uma escola já visando linkar física quântica, mecânica quântica, eu sei, com a teologia e a ciência. Então, ficou um negócio que, quando deu cola, deu grude, né? Fala, é E grude? como? Deu o quê? Grude, deu cola, deu Deu cola. grude. E verificou que se ajustam perfeitamente. Ó, foi uma pá, alegria. Então, quer dizer, o Freud é o pai da psicanálise. Agora, a EP é o pai da pneumapsicanálise. Por quê? Aqui trata o ser humano como um ser físico, um ser emocional e um ser espiritual, que os outros não atingiram essa ponta. E aqui, então, o maior problema do ser humano, no nosso ver, e está comprovado na nossa experiência estatisticamente, né, até em relação às doenças, é a relação com o Criador. Cada um na sua mais diversa situação, religiosa ou não, os seus credos ou não, então é com Deus. Quando ele tem uma paz com o Criador, ele passa essa paz para os outros. Mas quando ele não tem paz com o Criador, ele pode ter fortuna, etc. Ele pode ir bem aqui, mas sempre vai ter um vazio tão grande, tão grande. Aí eu lembro de Lacan, a clínica do vazio. O cara procura preencher um vazio que às vezes só Deus pode preencher. É uma paz que excede a todo entendimento humano, que a ciência não dá, que a teologia em si, na discussão teológica, não dá, mas o ensinamento de Jesus em si, ele vem, encaixa na pessoa, a pessoa como se caiu um fardo. A gente vê muito essa expressão na pneumapsicanálise, assim, puxa vida, caiu um fardo. Que fardo é esse? Pois você está carregando isso há quanto tempo? Há 40 anos. Então, isso é uma maravilha. E, além disso, tem um fator aqui que as pessoas gostam muito, quando aprende o primeiro insight, o segundo insight, que Freud muito bem ensinou, chega aqui, tem um terceiro insight. Pessoal, mas o que é isso? Eu falei, vem para o curso, você vai aprender o que está dizendo. E ainda tem um quarto, Um um insight pseudo, falso. sabe? Insight falso. Um Então, insight falso. aqui tem a transferência entre analisando e o terapeuta. Transferência psíquica. Aqui tem a segunda transferência, que não está escrito nos books, nem para os autores. Vem aqui que você vai aprender que esses mecanismos de transferência daqui. Então, tem os mecanismos de defesa. Tem daquilo que é ensinado pela psicoterapia clássica e também os mecanismos de defesa que não é ensinado pela terapia clássica, só aqui na EP. Nisso aqui nós falamos com sentido de não, é porque nós tivemos esse privilégio de dar e compartilhar abertamente, não guardar nada para nós, é para todo mundo. É verdade. Nós não somos donos da verdade, mas nós estamos aqui para ajudar. Se nós temos esse conhecimento e conseguimos montar uma equipe com essa mesma filosofia, é outra coisa. Unidade. Aqui nós não temos um corpo docente como peça docente, né? Que não, aqui é corpo docente, é uma equipe docente, é tudo entrosado, tudo nivelado, vai se nivelando o outro, os que vão chegando primeiro, vão trazendo o outro, até que todos ficam na mesma unidade. Falamos a mesma linguagem, de amor, de compreensão, de perdão, tudo, e vivendo aqui, um ajudando o outro, porque assim forma um time coeso, muito coeso. E, doutor Ulisses, muito bom. A gente tem aqui um grupo de acadêmicos e terapeutas que, na sua formação anterior, como médicos, professores, assistentes sociais, psicólogos ou até mesmo psicoterapeutas, terapeutas familiares, psicanalistas de outras escolas, vêm com o interesse de se aprofundar nesse âmbito que o senhor falou. E a gente percebe que essa área, no sentido de mercado, no sentido de carreira, está crescendo bastante. Como é que a EP,
a pneumapsicanálise pode ajudar esse estudante, esse acadêmico, na sua carreira profissional? O que você acha? Ah, O que você aprendeu aqui que, para você, esse ponto é importante? ele faz isso direto, tá? Ele faz direto. Essa pergunta foi combinada aqui para ele responder. Mas eu posso responder, doutor Ulisses, por mim, que normalmente as profissões, eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou um matemático, eu posso adquirir conhecimento, eu Um posso... filósofo, um Um filósofo, antropólogo. eu posso aplicar esses conhecimentos nas minhas atuações profissionais, mas isso não necessariamente requer que eu me transforme. A psicanálise por si só, a psicanálise por si só já é um processo de descobertas no contexto emocional, no contexto psíquico. Agora, quando você traz a pneumapsicanálise, essa investigação ela ainda é mais ampla, ela é mais profunda, porque ela estuda tanto esses fenômenos espirituais que atingem o nosso comportamento. E quando eu estou predisposto, como estudante, como acadêmico, como terapeuta, a passar por um processo constante de transformação pessoal, e isso me ajuda a exercer aquela coerência que o senhor falou. Qual é a coerência? A coerência entre aquilo que eu falo, com aquilo que eu faço, e com aquilo que realmente é a minha identidade, que é o que eu sou. Então, eu sou que os pai, outros veem essa coerência. não que eu falo, mas as pessoas enxergam isso em mim. Até porque também, o senhor falou de uma outra coisa chamada transferência, como transferência. Então, se eu tenho uma pessoa na minha frente que está com um determinado problema e eu também sofro daquele problema, é possível que isso traga prejuízos para ambos. Para os dois, né? Porque ficam os dois ali enclausurados naquele cativeiro. E isso estatisticamente é elevado. Ou seja, é comum que, sim, até mesmo no contexto desse universo terapêutico, profissionais não tratados, não curados, tragam para si e para os seus pacientes problemas exatamente de ordem que vai para além do emocional, né? Pode ser até também questões de ordem espiritual. Então, eu acho que essa resposta... O Elton, você me fez uma pegadinha. O Dr. Elton é um discípulo real, que aprendeu aquilo que estava proposto, então ele trouxe para si, entrou na cabeça dele os princípios, foi ao coração e foi para a prática. Um mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, né? Aí sim, agora já está pronto, está bem. E dele aí é uma fonte para tirar muita água, muito suco ali de conhecimento nessa área e de vivência já, porque aplicou na família dele, na sociedade onde ele vive, na comunidade onde ele vive, no trabalho. Então, ele está sendo aqui realmente um líder conosco, e com os outros líderes aqui, que formam uma equipe, né? Então, todos eles estão nesse nível. Vocês observaram como a fala dele, né, que diz, está superando o mestre, né? De jeito nenhum. E tem um detalhe que o senhor fala, que é em relação aos nossos terapeutas, a gente percebe realmente que os nossos terapeutas estão amadurecendo. Muito. Esse amadurecimento pessoal reflete no amadurecimento profissional. Então, hoje tem pessoas aqui trabalhando com gente do mundo inteiro e de todas as classes sociais. Então, nós atendemos aquela pessoa humilde que nem tem, às vezes, condições de cobrir uma sessão de terapia, como também tem pessoas que são donos de grandes corporações, grandes negócios, que estão buscando essas mesmas soluções de raízes emocionais mal confeccionadas, vamos assim dizer, né? Então, isso está acontecendo demais. Agora, doutor Ulisses, cita aqui, de maneira sucinta, quais são os principais temas, ou assuntos, ou disciplinas que nós abordamos dentro desse curso? Rafael... Alguns temas, pode ser aleatório, só para despertar a curiosidade de quem está querendo conhecer o que nós fazemos aqui. Então, você, como bom discípulo, quais são, na primeira fase, quais são os 6 temas importantes que motivou você a realmente absorver esses conhecimentos, se interessar por esse conhecimento que refletiu na sua vida e na sua família, como um bom discípulo? Tem vários temas importantes que a gente aprende aqui. Desde a introdução até o módulo 6, por exemplo. O que você aprendeu? O primeiro módulo é um módulo que aborda questões
que, de fato, mexe com a gente. Mexe com a gente. São os princípios fundamentais, os né? princípios a base da psicoterapia quântica. Da psicoterapia, o que é aconselhar, o que é analisar, o que é você lidar com as pessoas dentro de casa sem censurar, sem julgar. Então, isso realmente mexe. Eu costumo dizer que é um soco na boca do estômago, porque isso, de certa maneira, nos faz, desde o primeiro instante que a gente pisa aqui na app, a exercer na prática a aplicação dos conhecimentos que a gente adquire, e isso vai sendo um processo assim quase que obrigatório. A gente vai querendo atingir níveis de melhoria, de melhoramentos, e isso é fantástico. E o modo da estrutura da personalidade. Que é da estruturação da personalidade. A coluna dorsal, que é o módulo seguinte, módulo 2. Módulo 2. Né? Os fundamentos para uma vida equilibrada, para uma família em paz e sem água com açúcar, viu? É tudo fundamentado na ciência. É onde a pessoa aprende, né, a diferença entre personalidade, caráter, temperamento, instinto, né, punção. Aí aquele clarear a mente. Porque aí é a base de toda a psicoterapia, é entender como é estruturada a personalidade desde o ventre até os 7 anos, em 80%. Então a pessoa olha para trás e fala, meu Deus, eu não tive essa oportunidade de aprender isso para... Ou eu receber dentro do meu lar, ou nos meus filhos já estão adolescentes. Mas não deixa o sentimento de culpa entrar na sua coisa. Você aprendeu daqui para frente nós vamos mudar nossas atitudes. Porque realmente a estrutura da personalidade ela é fundamental para todo terapeuta ter uma base sólida para avançar nos seus conhecimentos científicos. E esse assunto ele chama de coluna dorsal porque, ao longo de toda a jornada, nós trabalhamos exatamente este módulo com ênfases, com ângulos, com olhar diferente. diferente. Todo outro módulo ele entra, todos os outros módulos. Exatamente. A partir dessa base, desses módulos iniciais, não só os 6 primeiros módulos, mas nós trabalhamos ao longo de todas as outras E o terceiro disciplinas. módulo? Não. Psiquismo humano. É sobre consciente, pré-consciente, inconsciente, id, ego, superego, etc. Vamos falar. E o quarto? Interpretação de sonhos e etc. Associação livre. Não é fantástico? O complexo do desenvolvimento infantil. E o quinto? Né? Doenças emocionais, doenças espirituais, mistas. Como é que diferencia uma doença emocional de doença espiritual? Exato. Esse é um ponto-chave da sociedade moderna, porque muito fala assim, doença espiritual, uns com medo de mexer e tal. Aqui na época, não. A gente trata esse assunto de uma maneira tranquila, suave, leve, embora seja um assunto muito aparentemente complexo, mas quem é terapeuta da época aprende a viver esse assunto como um assunto real do nosso dia. Porque o mundo espiritual é mais real do que imaginamos. E o mundo que vivemos não é tão real como nós pensamos. Essa é a tônica desse modo. E os outros modos? Pois é, eu não vou entrar agora nos detalhes. Como é que o Elton já está sabendo todos os modos, sabendo? Todos os nossos terapeutas sabem a mesma coisa dele. Estão nivelados para passar para os outros e vocês futuramente vão passar para os outros. Sabe? Até porque quem está assistindo isso aqui hoje como um espectador, talvez como acadêmico, vai assumir esse posto de um professor, de um terapeuta, da app, para poder ajudar muitos outros que virão. Porque nós vamos passar. Vamos passar. Vai vir uma geração aí melhor do que nós, mais experiente que a gente, né? Mas sempre... E a supervisão? Pois é, existem muitas coisas aqui que me chamaram a atenção, que é o fato de você estudar o contexto teórico, mas você aprender realmente como fazer. Eu sou entrevistador agora. Eu tô vendo. Entrevistado. Você vê como é que ele envolve a gente? Quando a gente percebe, a gente já está aqui, né? Era só para eu perguntar e ele responder, Gabriel. Bom, doutor Liz, teve um tempo que o senhor, junto com a equipe da direção, resolveu incrementar os conhecimentos fundamentais da psicoterapia familiar e de criança. Por isso que a gente chama isso aqui de uma formação completa. Mas por quê? O que se aborda e qual que é a relevância de abordar esses temas da psicoterapia familiar e de criança no nosso curso? A observação é a seguinte, o terapeuta, o psicanalista, só psicanalista, ele tem uma divisão, uma visão de tratar individualmente a pessoa, de modo geral. O terapeuta familiar sistêmico também é a família. E a psicanálise infantil, a criança. Então, na FCM, juntamos tudo isso para ter uma visão global, holística, sistêmica, geral. Então, o terapeuta vai tratar do indivíduo
tem uma faceta ligada ao grupo familiar. Né? Tem criança. Aí entra um assunto interessante. Por quê? Se a pessoa, por exemplo, é um indivíduo lá, se é casado, ele passou pela lua de mel, ele não sabe bem o que é lua do céu e não entende muito bem o que é lua do fel. Você já entende isso? Já entendeu? E aqui não. Nós cientificamente explicamos o que passa no cérebro da pessoa, a biologia da pessoa, as emoções da pessoa, o lado espiritual, as leis físicas, emocionais e espirituais em relação, né, a essa vida de casamento, gerar filho e tal. Mas e a lua do mel, do céu? E a lua do céu? Então vocês veem que vocês vão aprender isso aí. Lua de mel é fácil, todo mundo fala, lua de céu, lua de fel, são coisas extraordinárias que A nós lua de mel é aprendemos melhor aqui. ainda, a lua do céu é melhor ainda. Melhor ainda. Nutre a lua de mel. Nutre a lua de mel. Agora, se ele não entra na lua do céu, entendendo ali, quer dizer, que ele vai passar para a lua de mel e vai chegar na lua do céu, se ele não tiver entendimento, ele pode cair, como a maioria está caindo, Sim. na lua de fel. Aí é separação, é filho doente, é uma geração doença futura, uma geração doentia, uma sociedade doente. Mas se você vier para cá e estudar com a gente lua de mel, lua do céu e lua de fel, você vai dar pulo como eureka, descobriu a vida, aí é uma sociedade melhor. E é uma abordagem científica muito bem fundamentada na Bíblia. Isso tudo facilita muito na sua compreensão. E assim, a gente está chegando ao final desse bate-papo, doutor Ulisses, que foi muito legal, hein? E a gente não chegou nem na metade, porque tem muita coisa gostosa para falar, mas... Eu gosto de entrevistar meus discípulos. Tá vendo aí? E assim, nós estamos hoje empacotando, embalando esse serviço, esse produto, em 24 módulos. Agora, o que de fato a gente está fazendo para você chegar aqui e passar por esse processo transformador que o doutor Ulisses acabou de mencionar? Toda semana você é acompanhado com a nossa equipe de acadêmicos, professores, equipe docente, terapeutas, que faz o quê, doutor Ulisses? Faz todo um trabalho de discussão sobre esses cursos, sobre essas aulas, sobre esses temas. Você tem, como o doutor Ulisses mencionou, professores mais experientes, no caso supervisores, que ajudam na prática os que estão começando agora a implementar o seu serviço dentro de uma sessão de terapia. Quem está começando as aulas acompanha tudo isso na prática. Então, você não fica simplesmente se enchendo de uma casca de conteúdos, de informações. Você passa por um processo realmente de mão na massa. Isso faz toda a diferença. Sim. Para mim, que já trabalhou, sei lá, quase 15 anos em ambientes universitários, quando eu cheguei aqui na EP e vi isso acontecendo em profusão, e agora a gente consegue sistematizar e escalar isso mais ainda, quer dizer, você está em qualquer lugar do mundo, você consegue participar disso aqui como se estivesse com a gente, porque nós fazemos realmente um trabalho de acompanhamento personalizado. Você, desde o início do curso até o final, tem alguém, pelo menos uma pessoa, que está o tempo todo com você, em grupos de WhatsApp, em mentorias, os casos clínicos exclusivos da EP. Sim, fantástico. Imagina, são muitos. São vários terapeutas que vêm aqui e trazem para você informações do que eles fizeram, sem expor o paciente, mas expondo o quê? Casos, situações difíceis e quais técnicas foram utilizadas. O que você pode fazer também para, talvez hoje, em casa, usar com seu esposo, usar com a sua esposa, com seu filho. Então, isso é um aprendizado onde você consegue implementar imediatamente. Isso é fantástico, né? E tem mais uma série de outras atividades que eu não vou ficar mencionando aqui, porque você pode entrar em contato com a nossa equipe e, naturalmente, buscar mais detalhes para tomar sua decisão de fazer parte da família EP. Então, doutor Ulisses, vamos lá. Eu queria dizer uma palavra final, é o seguinte. Nós estamos aqui com essa equipe agora, atual. Mas devemos só fazer uma lembrança de que nós não começamos sozinhos, nós não trabalhamos sozinhos, é sempre uma equipe. E nos primórdios da EP, nós tivemos muitos colaboradores que hoje estão com a gente, mas não são mencionados. São isso aí, mas porque faz parte aqui. Aqui, se não cita o nome de alguém, ninguém se zanga, não, porque nós estamos aqui, os outros estão aplaudindo. Então, há essa unidade. E, por exemplo, nós temos o Dr. João Nunes, professor da Universidade de Nova York, né, que nos ajudou muito e ajuda ainda até hoje. É um companheiro, né,
que eu participei no início com ele, desde, quer dizer, tenho quase 20 anos, 30 anos andando com ele. Quer dizer, é uma pessoa que está sempre com a gente aqui, quer dizer, tem um conhecimento fantástico, um professor de escola de medicina lá nos Estados Unidos, quer dizer, formado aqui no Brasil, saiu do Brasil, foi para lá, venceu, está na faculdade de medicina lá para foi professor, ficou 25 anos lecionando ciência do comportamento escolar. Então, a EP aglutina esses elementos que têm essa mesma visão. Então, não é só o Ulisses, o Elton, o Wander, o Ivan, o Gabriel e os outros aqui, não. Tem mais gente que está aqui, nem às vezes não passa o nome deles, mas aqui nós não somos sozinhos, nós temos um grupo muito grande. E nós que estamos na frente aqui é que aparecemos, mas atrás, ou junto de nós, paralelo de nós, tem um grupo maravilhoso. São personagens que nós agradecemos a Deus pela vida deles, que tem nos incentivado, motivado a prosseguir. E eles, humildemente, ficam na retaguarda. E nós queremos te agradecer por ter participado desse bate-papo conosco aqui até esse momento. Doutor Ulisses, também te agradecer. Foi uma gratidão, viu? Especial demais. Um beijo no coração. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Vai ter mais.